A paz do Senhor Jesus, irmãos. Isso aqui vai ser um estudo mais para intercessão, né? Então é mais para os obreiros ali da igreja que intercedem. E eu quero convencer um pouco com a diaconisa. Na verdade foi assim, irmãos. No dia que saiu da reunião, eu saí e fiquei assim até um pouco pensativo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que preparar algo e em pouco tempo, né? Então eu realmente estava querendo falar isso logo. Mas aí eu tenho um conhecimento da palavra, mas às vezes a gente não sabe o que quer falar, né? Por onde começar. Aí é muito mais fácil uma conversa. Aí eu fui dormir, né? Na domingo. Aí quando foi na madrugada de domingo, de manhã, uma coisa assim, já amanhecendo já, eu tive um sonho. Eu tô contando aqui, né, para vocês, né, que eu saí do sonho e vocês que já me conhecem há mais tempo sabem que muitas mensagens Deus tem me dado por sonho ultimamente. E graças a Deus, ele começa por sonho. E aí depois vem através de revelação mesmo. O Espírito Santo, ele começa, ele dá um início. Então, eu saí assim meio pensativo. Não preocupado, porque eu sei quem faz a obra é Deus. Mas eu saí pensativo assim, por onde começar, o que eu ia falar. Realmente eu não tinha uma base, mas eu sabia que Deus ia me dar. Eu não sabia por onde começar, mas eu sabia que Deus ia me capacitar. E aí aconteceu que eu tive um sonho. E nesse sonho era um lugar muito escuro, com algumas árvores, né? E parecia assim que a areia era branca, apesar de ser escuro, mas a areia branca, algumas árvores. E tava eu e um tio meu. E nesse sonho assim, aí começa a vir, tô eu e ele assim, eu vejo, aí começa a vir algumas pessoas, não eram pessoas, eram como se fosse um zumbi. E eu não assisto esses filmes assim para alguém dizer assim, vai ver ele assistir algum filme, alguma série. Eu não assisto esses filmes de terror, nada disso mesmo. Muitos anos que eu não assisto. Particularmente eu não gosto. E aí de repente parecia um zumbi, um morto-vivo mesmo. E bem alto mesmo, como se fosse meio que gigante, assim, sabe? E eles vinham, e tava eu e meu tio. E eles vinham com uma motosserra, bem grande mesmo. Eu só tô falando isso, irmãos, para falar um pouco sobre a guerra espiritual, que vai ser esse o tema desses estudos. E esse aqui eu não posso fazer tão curto. Eu tentei fazer, até deletei o vídeo, porque eu queria fazer bem curtinho. Eu falei, mas não tem como, porque é muito assunto, muita coisa. Então não dá para mim fazer num vídeo de 10 minutos, não dá. Vai demorar um pouquinho mais. Aí, irmãos, eu tava ali e aí vinham esses zumbis, eu acho que era isso. E eles vinham assim com uma motosserra na mão. E aí de repente eu fui pra cima, tomei um deles, né? E eram dois. Só que um veio pra cima de mim, né? E aí eu fui, e o outro foi pra cima do meu tio. E aí eu tomei a serra dele e aí eu comecei a serrar a cabeça dele. Parece coisa louca, né? Eu comecei a serrar, eu cortava a cabeça dele. E aí nisso eu vi que o outro estava cortando os braços do meu tio. O meu tio já estava sem os braços. E aí eu fiquei agoniado, eu fui lá e cortei a cabeça do outro. E aí quando eu vi meu tio sem os braços, né, eu fiquei assim bem, como é que se diz? Aflito, triste. E eu acordei naquela hora. E aí na hora eu acordei, eu já sabia que era uma guerra espiritual, que era algo que estava acontecendo ali no mundo espiritual. E eu entendi. Perdão, irmãos, tá um pouco frio aqui, desligar o ventilador. Aí eu entendi que era uma guerra espiritual. E aí eu peguei, irmãos, naquela hora eu acordei. Acordei assustado, né? Preocupado ali, vendo aquela cena do meu tio perdendo os dois braços. Ele ficava realmente sem os dois braços. E aí eu acordei ali assustado. E aí o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida, né? E ele falava assim que pessoas às vezes vão para a guerra, né, e estão despreparadas, né, algumas, e como nós devemos estar na guerra, né?
Algumas pessoas não têm o conhecimento e algumas pessoas não entendem o que é uma guerra espiritual. Às vezes, no mundo espiritual, irmãos, é algo, sabe, é algo desse jeito mesmo, como esse sonho, no mundo espiritual. Mas no mundo físico, soa diferente. Ele vem de uma forma diferente. E ao decorrer eu vou explicar algumas experiências que eu tive, que Deus me mostrava no mundo espiritual. E depois, quando era um mundo físico, era algo muito diferente. Eu lembro uma vez, eu comentei até com a diaconisa Mitículo, eu estava indo... Irmãos, tudo que eu vou falar aqui, eu estou dando esses testemunhos, mas depois a gente vai tudo frisar na palavra de Deus. Eu não sou aquelas pessoas que dão o testemunho, e até quando eu dou um testemunho, tem que ter base bíblica. E vocês vão entender, né, alguns testemunhos aqui que eu vou dar. Que tem que ter base bíblica. Não posso ficar, né, eu não posso trazer algo e não ter nada, ficar só no mundo das minhas experiências. E as minhas experiências, algo que eu tenho, pode ser diferente com você. Você está entendendo? Não é uma regra para a sua vida. Talvez com você, no mundo espiritual e o mundo físico, seja literalmente igual. Mas para mim, às vezes, eu lembro uma vez que Deus me mostrou que eu ia passar por um lugar e tinha uma montanha cheia de vermes, aquelas vermes mesmo assim, uma montanha, como se fosse uma montanha assim, não chega, um monte, não era uma montanha, era algo assim, como se fosse um monte de areia, só que em vez de areia era um monte de verme, sabe? Aquelas vermes mesmo que dá em bicho, que dá, sabe, cadáveres mortos, aqueles, sabe? Uma coisa bem nojenta. E aí eu passava muito perto, que uma encostava assim em mim. E aquilo era um sonho que eu tive. Eu tive um sonho, eu acordei e aí comentei com algumas pessoas. E quando foi à noite, eu tava negócio de caminhão, aí eu e meu irmão, a gente tava vendo um negócio de maquininha de cartão de crédito. Aí tinha um rapaz, uma história meio complexa. E tinha um rapaz que era amigo do meu irmão, que vendia. Ele morava no centro da cidade aqui onde eu moro, Nagoya. Ele trabalhava lá. E aí ele falou pra gente ir lá, né? Lá no centro da cidade. Eu nem conheço ele, né? Até hoje eu nem conheço direito, meu irmão que conhece. Só que quando a gente passava nessa rua, próximo do trabalho dele, a gente via, né? E a gente teve que estacionar o carro, né? Chegou próximo, estacionou o carro, e na hora que a gente passava na rua, era um local assim que muito pesado, sabe, irmãos? Era tem aqui no Japão um local de prostituição mesmo, sabe? Um local de prostituição, um monte de mulher, e fazia, irmãos, a minha vida ou é trabalho ou é igreja, então a gente não tem contato com isso. Eu fiquei assustado quando vi aquilo ali. E aí, meu irmão, eu tinha contado para ele o sonho, e a esposa do meu irmão, que estava com ele também, a esposa do meu irmão estava com ele, estávamos nós três. E aí, isso faz tempo, irmãos, faz muito tempo, tem, sei lá, uns 8, 9 anos atrás, para 10 mais ou menos, sei lá, já tem bastante tempo. Aí, é porque eu estava começando a trabalhar com caminhão. E aí, na hora que eu vi aquilo ali, e ela viu, e eu tinha contado o sonho para ela, na hora ela falou assim mesmo, e o teu sonho, Hildo, era isso. E naquela hora mesmo testificou. E realmente, para você ver, no mundo físico é de uma forma, e no mundo espiritual parecia bichos, sabe? No mundo físico era prostituição, essas coisas. Mas no mundo espiritual era de uma forma. Então, assim, às vezes a guerra espiritual, no mundo espiritual é de uma forma. No mundo físico pode vir com tentação, coisas assim. Você está entendendo, né? Vocês estão entendendo? Eu creio que sim. Todos vocês são muito inteligentes. Amém? Então, assim, Deus me mostrou essa guerra. Esse momento de batalha aqui, e eu com meu tio, aí Deus me falou de pessoas que estão na guerra, que não estão preparadas, 3 tipos de pessoas, amém? E agora eu queria que você, antes de eu 10 minutos aqui, só para me contar fazer essa introdução aqui, mas Atos, né, vamos falar aqui, Atos capítulo 19, eu vou ler junto com vocês, Atos 19, irmãos,
Queria que você pegasse aí, estivesse acompanhando junto comigo, Atos 19. Amém? A partir do versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: Não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: Em que fostes batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todos uns 12 homens. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Durou isto por 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças o deixavam, e saíam deles o espírito maligno. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeus e uns dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: A Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Isto tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado antes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A gente vê aqui, irmãos, né, que aqui tem 3 cenários. Não sei se você conseguiu perceber, tem 3 tipos de pessoas que estavam em guerra espiritual. E o Espírito Santo me levou a esse texto. Depois que acabou o sonho, na mesma hora, eu nem indaguei nada e começou a vir, né? Muitos textos, muita coisa mesmo. E a gente vai falando aqui um pouco. Inclusive, até uma mensagem que eu preguei, acho que na última vez que eu preguei sobre Gideão, também veio nessa ministração. Na mesma hora que acabou o sonho, que eu acordei assustado, o Espírito Santo... Irmãos, eu não sei explicar isso, mas vem textos, vem coisas assim, vem na mente, como se fosse um pensamento. Mas aí eu começo vem montando a mensagem, né? E é assim que acontece comigo algumas vezes. Não é todas as vezes, mas ultimamente está sendo mais frequente. Amém? E aí começou a vir. E aí eu fiquei só parado pensando nos textos que estavam vindo na minha mente. E aí eu fiquei algumas horas ali, fiquei bastante horas. Não, na hora que eu acordei, nem dormi direito, e fiquei muitas horas realmente batendo e escrevendo esse estudo, né, de batalha espiritual. E aí o Espírito Santo de Deus ministrou comigo. Existem pessoas que estão na obra, na batalha. Todo mundo está numa batalha, irmãos, né? Você querendo ou não, você entendendo ou não, e você estando do lado certo ou do lado errado, mas você está numa batalha espiritual. Mesmo que você esteja defendendo Satanás,
E muitas vezes a gente não entende, mas a gente pode estar defendendo causas de Satanás, né? Não digo nem isso pro evangélico, apesar que acontece. A gente vê Pedro ali, quando Jesus começa a pregar, falando que era necessário ele padecer e ao terceiro dia ressuscitar. E aí, na hora que ele estava pregando o evangelho, o que ia acontecer, Pedro começou a repreender Jesus. E aí, na mesma hora, Deus falou assim: para trás de mim, Satanás, porque não compreende as coisas de Deus, somente as coisas do homem. Então, assim, irmãos, muitas vezes a gente tá dentro da igreja, mas pode ser que a gente, por fraqueza, por dar brecha e por não se fortalecer, a gente muitas vezes pode entrar contra a guerra, porque há uma guerra ali para pregar o evangelho. Há uma guerra para por isso, vocês que são intercessores sabem como a nossa igreja age. Pessoas ali ficam intercedendo, orando, enquanto está pregando o evangelho. Então, há uma guerra ali para levantar. Então, quando você está pregando, na mesma hora, às vezes, ali, pessoas que estão dando brecha, pode ser usado para atrapalhar você de pregar, para te distrair. Eu lembro, irmãos, um dia eu estava pregando sobre as 10 virgens, e pessoas se levantaram no meio da mensagem, fazendo, sabe, barulho, dizendo assim: não aceito o que ele está pregando. E eu estava pregando a palavra de Deus, irmãos, né? E muita gente entendeu, só que sempre não, isso não acontece muito não. Isso eu estava em outra igreja pregando, não era na nossa igreja, e aconteceu isso. Mas pode acontecer essa guerra espiritual. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu pregando, estava nesses lugares que a gente aluga aqui, que é Caicã, não era o templo da igreja, eu estava pregando, e aí eu estava pregando algo ali sobre que Deus abre porta. Aí teve um rapaz que no meio parou e tirou toda a atenção, e é complicado, acontece. Há uma guerra no mundo espiritual para você pregar o evangelho. Então Jesus estava pregando e Pedro estava repreendendo Jesus. Você imagina isso? Um discípulo querendo repreender seu mestre porque ele está pregando o evangelho, porque ele não concordou, não entendeu, e acontece isso. Amém? Então é uma guerra espiritual ali que muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente pode estar lutando do lado errado. Amém? Então, existem pessoas que estão em guerras, e eu vou falar de 3 tipos. Eu creio que há mais, mas eu vou falar aqui de 3. Deus ministrou 3 tipos de pessoas que vão para a guerra. E a primeira é Apolo e os discípulos dele ali, né? Eles estavam na guerra, estavam ali, só que eles conheciam só o arrependimento. Eles nem sequer sabiam se existia o Espírito Santo de Deus. Então eles não sabiam praticamente nada e estavam numa guerra. Então, assim, as chances deles serem derrotados é muito grande. Eles não tinham revestimento do Espírito Santo de Deus, eles não tinham a capacitação do Espírito Santo de Deus, eles nem sequer conheciam. Mas eles tinham algo que é importante sim, que é o arrependimento. Arrependimento, irmãos, é mudança de vida. Isso a gente não pode menosprezar. É algo que leva-nos à santidade. E isso é a base para a gente entrar numa guerra. A gente tem que ter isso. Não podemos entrar eu estou numa vida de adultério, não estou congregando, estou fora da vontade de Deus, eu estou ali, sabe, num erro, está tudo errado a minha vida e eu quero entrar numa guerra. É certeza que você vai sofrer consequências. Então, assim, o arrependimento é a base para você entrar na guerra. Eles estavam, sim, com pouco conhecimento, mas eles já tinham ali o alicerce, a base, que é o arrependimento, que é tanto Jesus pregou quanto João Batista. Pregavam do arrependimento. E esse é a base, é o início ali do evangelho, é os rudimentos, como falam em algumas versões. Você não pode ir para uma guerra, irmãos, sem se arrepender dos seus pecados. Você tem que haver um arrependimento. Ah, pastor, então depois que eu me arrependo, eu me torno perfeito, eu estou preparado para a guerra? De forma nenhuma, irmãos. Não há ninguém perfeito aqui na terra. Mas você entendeu que você estava fazendo errado. E você entendeu que você tem que lutar contra o pecado. Metanoia é você lutar contra o pecado. É você não se conformar com o pecado. Então você tem que lutar. O pecado na sua vida não pode ser mais uma prática cotidiana. O pecado na sua vida tem que ser um acidente. Aconteceu um acidente, eu errei, e aí na mesma hora, a palavra de Deus fala em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é
perfeito Ele é poderoso para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade. Então, irmãos, pecou, se arrependa, procura não errar mais, procura não cometer aquele erro. Então, assim, uma vida de arrependimento, isso é fundamental para você entrar numa guerra, mas não é tudo. Porque Mateus 22, 29, a palavra de Deus fala que errais, próprio Jesus fala, errais por não conheceres o poder, a palavra e o poder de Deus. Então a gente tem que conhecer a palavra, mas também tem que conhecer o poder de Deus. A gente tem que conhecer Deus para entrar numa guerra. E aqui eles estavam, perdidos, mas a misericórdia de Deus alcançou a vida de Apolo e esses 12 discípulos que estavam com ele, porque mostrou Paulo e Paulo foi mostrar o caminho com mais perfeição. Então aí eles foram entender melhor, até porque o líder deles, João Batista, tinha sido decapitado. Vocês conhecem a história. Então, assim, irmãos, eles estavam ali e eles precisavam de uma direção. E graças a Deus, eu creio, irmãos, que tem pessoas que às vezes têm até, boa intenção, mas não tem o conhecimento. E eu creio, em nome de Jesus, que essas pessoas vão encontrar a importância do batismo, a importância do poder, do revestimento, a importância do conhecimento do poder de Deus, da autoridade de Deus que habita em nós. Amém? Então, eles não tinham nada disso. Mas depois que eles conheceram, Apolo, ele já era eloquente. Ele já tinha eloquência, mas depois se tornou poderoso, irmãos, ao ponto de alguns na igreja ficarem dizendo um é de Apolo, outro era de Pedro, outro é de Paulo. Ele se tornou um dos maiores pregadores do evangelho da época. Então, assim, ele começou, ele não sabia, mas depois ele se tornou um dos grandes combatentes da guerra mesmo, uma das pessoas que mais estavam ali, que mais venceram guerras, falando assim no âmbito espiritual para você entender, porque você vai ver aqui, nesse texto mesmo vai falar, e a palavra de Deus era anunciada, porque a guerra maior não é só para você pregar o evangelho, as pessoas alcançarem, isso, há uma guerra para isso, uma guerra espiritual, as pessoas serem quebrantadas, as pessoas serem libertas, e isso também é uma guerra, as pessoas veem muita coisa ali, tem no mundo espiritual, mas o impedimento maior, o que mais Satanás quer impedir a gente de fazer, é pregar o evangelho. Então a guerra se levanta todas as vezes que você vai pregar o evangelho, que você vai evangelizar, que você vai fazer a obra de Deus, aí se levanta uma guerra, sabe? Enquanto você fica quietinho no seu lado, você não está fazendo a vontade de Deus, você não quer pregar, você não quer interceder, você não quer fazer a obra, eu não estou falando que você não está numa guerra, você pode estar, mas você está perdendo na guerra, você não está obedecendo o ID de Jesus, sempre está numa guerra, só que você está ali, e aí muitas vezes você está ali, Satanás nem mexe com você, porque você está praticamente, não estou falando que todo mundo que não prega, mas praticamente você não está mexendo, você não está, sabe? Então Satanás fala assim, esse aí já está até desobedecendo uma das ordens de Jesus, que é pregar o evangelho a toda criatura. Então assim, você não está mexendo com Satanás, é como se você estivesse ali, você é um soldado, mas inofensivo, então Satanás nem se preocupa com você, amém? E então Apolo depois se tornou poderoso, mas ele não conhecia o evangelho, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. E isso é uma falha. Tem igrejas que já não acreditam no batismo do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que não acreditam no poder de Deus, acham que ficou ali com os apóstolos, que Deus mudou, que Deus ele não é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que ele mudou, que de repente ele mudou. Aí fala assim, não, aquilo só era para os apóstolos. Não, irmãos, aquilo é para nós. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E alguém vem dizer assim, mas eu não vejo mais tanta coisa como a gente vê ali em Atos dos Apóstolos. Talvez o meio que você viva, talvez, ou a fé. Porque se tem algo que tem mudado nos últimos dias é a fé de muitos que tem se esfriado. Então, assim, nós sabemos que em Mateus capítulo 13, 58, se não me falha a memória, fala ali, e não operou por causa da incredulidade. Jesus não operou não porque ele não quis, mas por causa da incredulidade. A gente sabe que a incredulidade, ela atrapalha o agir de Deus.
né? E é algo que tem aumentado muito nos últimos dias. A gente vê que as pessoas já não acreditam mais no mover de Deus. E isso atrapalha. Então, assim, muitas igrejas e muitos líderes já não acreditam mais no milagre de Deus. Falar que não é igual. Irmãos, o próprio Jesus não operava no meio da incredulidade. Não é porque ele não queria, não. É por causa que a incredulidade impede o agir de Deus. Amém? Ah, mas porque Deus não é poderoso? Não, é porque Deus coloca regras. Ele colocou regras. E uma das regras para você encontrar o sobrenatural de Deus não é você ter necessidade. Eu já expliquei isso diversas vezes na igreja. Deus, ele não atende necessidade. Deus atende fé. O mundo precisa de milagres. O mundo inteiro. Sempre você precisa de um milagre. Na finança, na saúde, na família. Sempre nós estamos precisando de um milagre. Ou pelo menos no decorrer da vida, sempre vai haver algum momento que a gente vai precisar de um milagre de Deus. Só que Deus, ele não atende necessidade. Ele atende fé. Amém? É algo tão forte que Satanás tem atacado muito na fé das pessoas, né? E muitas pessoas já estão começando a não acreditar mais no poder de Deus. E ainda tem líderes que colaboram com isso, né? Que pregando que o poder de Deus já não é mais igual, que só foi naquela época de Atos ali. Oh, meu Deus. Quanta ignorância. Mas amém, irmãos. Então, assim, primeiro tipo de pessoas que conhecem pouco o poder de Deus. Segundo tipo de pessoas que não fazem parte da igreja de Cristo. Pessoas que, aí já vem a família de Cefas, né? Ali os filhos que eles eram, né? Eles conheciam a Paulo, sabiam como Paulo pregava e expulsava demônio, e só que eles não congregavam, eles não estavam debaixo de uma cobertura espiritual, eles até tinham conhecimento leve, pouco, mas assim, eles não estavam ali, né, debaixo de uma autoridade, né? Eles não conheciam o arrependimento, eles não estavam através de João Batista, eles não estavam na direção de Deus. Então eles até queriam expulsar demônio, só que eles não estavam debaixo de uma igreja, de uma cobertura espiritual, diferente de Paulo, né? Paulo estava debaixo de uma cobertura espiritual. Ah, mas se fosse Apolo, irmãos, talvez, se Apolo fosse expulsar demônio, como também ele não tinha o conhecimento do poder de Deus, até menos ainda do que Cefas, né? E a sua família, por causa que esses aqui, eles pelo menos tinham visto Paulo expulsar demônio, eles sabiam como era que Paulo agia, né? Então, assim, eles já tinham uma visão. Só que Apolo, eles nem isso conheciam, eles não tinham nem conhecimento. Então, talvez se Apolo fosse expulsar, aconteceria igual ou parecido também, pela falta de conhecimento. Só que a Bíblia não relata. Talvez Apolo não tentou fazer isso, porque talvez não fosse costume, como ele não tinha conhecimento do poder de Deus. Mas aqui a gente vê essa família de Cefas, versículo 13 ao 16 ali, a gente vê que eles chegaram com os demônios e falaram: olha, eu te desconjuro em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Olha, se eles conheciam Jesus, não de conhecer, mas de ouvir falar. Eles sabiam que era em nome de Jesus, eles sabiam que era a autoridade do nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles quiseram fazer algo ali. E os demônios, irmãos, eu vejo muita gente aqui, é um detalhe aqui que a gente vê nesse caso, que os demônios, Paulo não sabia o nome dos demônios não, mas os demônios sabiam o nome de Paulo e de Jesus. Eu vou te explicar uma coisa, irmãos? Não fica procurando saber quem é, quem não é, quem... Irmãos, posso te falar uma coisa? Eles te conhecem, eles sabem quem é o teu Deus. E eles têm que ter medo de vocês. E você vê que os demônios tinham o nome de Paulo. Ele fala assim: eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo. Eles conheciam, eles sabiam o nome de quem tinha autoridade. Mas ele olhou para os filhos de Cefas e vocês, quem são? Porque não tinha autoridade, Satanás não quer nem saber, não sabia nem o nome. Quem é vocês? Quem são vocês para quererem me expulsar? Vocês conseguem entender? Eles estão querendo fazer algo, mas eles não têm autoridade. Satanás olhou assim os demônios, né, e falou assim: quem são vocês? Sem autoridade, sem poder, sem revestimento, sem um pastor para dirigir, sem um conhecimento. Não tem autoridade, irmãos. E a palavra de Deus fala que
eles saíram nus e feridos. Quer dizer, eles foram enfrentar uma guerra sem autoridade. Eu já vi algo assim, sabe, irmãos? Eu lembro de um marido que ele estava com a mulher, ele era um evangelista de uma igreja. Ele era um evangelista. E aí aconteceram os problemas na família dele e se separou. Não estou aqui para julgar, não vou citar nome, acontece, irmão, isso aí, Satanás. A gente tem que entender que eu vejo as pessoas às vezes querendo condenar. Irmãos, é uma tristeza, porque ele perdeu uma guerra. Porque manter uma família é uma guerra também. Manter uma família nos dias... Porque Satanás ele fica minando, tentando destruir famílias, igrejas, tudo. Manter um ministério, manter uma igreja, manter uma família. São guerras espirituais. Mas resumindo, esse rapaz, ele era evangelista numa igreja. Já estava quase sendo pastor. E como aconteceu esse problema, e não foi culpa dele, a mulher que também tem culpa dele, né? Mas, assim, não foi adultério, não foi nada. A mulher simplesmente não quis mais ele, a mulher não queria mais manter o casamento. E terminou. Uma luta, irmãos. E ele com filho, com tudo. E aí ele, né, meio desesperado, se afastou dos caminhos. E aí ele se envolveu com uma outra pessoa. E aí, irmãos, quando ele se envolveu com essa outra pessoa, essa pessoa tinha problemas com demônios mesmo. Era legião. Você tem uma ideia. E aí um dia essa mulher estava possessa. O demônio tomou. E ele sabia que ele estava sem autoridade. Porque ele não estava congregando. Ele não estava debaixo de autoridade. Apesar dele ter o conhecimento. Ele sabia. Inclusive ele tinha mais conhecimento do que para as pessoas que ele foi levar lá. Eu lembro que ele foi na igreja. Eu não estava na igreja. Tava minha esposa... Eu acho, só que a minha esposa ela nunca foi muito de gostar dessa área. Ela sempre fica mais deixando pra mim, assim, né? Quando tem um demônio, uma coisa, sempre jogava mais pra mim, assim. Ela não gostava, não gostava de se envolver nessa área. E eu creio que é o pastor mesmo, que tem que, quando vê, ou um pastor, não que seja só o pastor, até abrir um detalhe, né? Pode ser qualquer um. Inclusive eu não estava lá e Deus usou a vida dela com a diaconisa que estava lá, uma outra diaconisa da igreja. Não foi necessário o pastor, né? E aí, era uma legião de demônios. O cara, ele sabia que ele estava sem autoridade. Ele levou na igreja para procurar alguém que tivesse debaixo de autoridade para expulsar o demônio. E ele ainda falou assim mesmo. Ele falou lá para diácono, eu não lembro agora. Eu não estava no momento, mas ele falou, olha, pode expulsar porque é demônio. Coloca a mão e expulsa porque é demônio. Mas ele entendendo que ele estava sem autoridade, ele não botou a mão. Porque ele sabia que ele ia apanhar ali dos demônios, você entendeu? Ele levou até alguém. Mas é isso, irmãos. A gente para ter essa autoridade, até no sonho que eu relatei ali no início, já estou indo para meia hora, irmãos, já eu vou ter que terminar. Depois eu vou fazer mais vídeos sobre isso. No sonho eu via o meu tio cortando os braços. O meu tio, ele foi da igreja. Ele foi um diácono da igreja. Uma pessoa que, na verdade, ele pregou o evangelho para mim. Ele foi uma das pessoas que Deus usou para me tirar das trevas. Eu lembro uma vez, ele pregando sobre Jó, e eu chorava, eu lacrimejava escutando a história de Jó, Deus usando a vida dele. Ele que me discipulou, ele começou ali comigo, né? E coisas do destino, se entristeceu, entrou numa igreja errada, até eu congreguei nessa igreja, uma igreja que tinha negócio de encontro, de regressão. Isso bagunçou tanto, irmãos, é por isso que eu sou tão contra isso, irmãos, sabe? Novidade no evangelho. Paulo fala assim mesmo, se alguém pregar um outro evangelho, além desse, fala em Gálatas, ali capítulo 1, versículo 8, seja anátema, maldito. Por isso, vamos abrir um parênteses aqui, cuidado, igrejas que pregam outro evangelho que não tem na Bíblia, cuidado. Amém, irmãos? E aí, voltando aqui, nessa guerra que eu tive esse sonho, meu tio perdia os braços, né? Guerra espiritual, ele estava sem forças. Braço representa força para a gente lutar. Então ele perdia os braços na guerra. E é isso, ele não está debaixo de uma autoridade. Apesar dele conhecer o evangelho, conhecer a palavra, ele não congrega. Então ele está sem autoridade espiritual. Ele não pode nem sequer se meter numa dessas. Senão vai acontecer que nem essa família aqui de Cefas, né? Saíram nus e feridos. Não tem autoridade. Não tem autoridade. Né? Duas coisas que você não pode entrar numa guerra, irmão. Sem o conhecimento
do poder de Deus, que era o caso ali de Apolo, e sem a cobertura espiritual. Você está entendendo? Mas é necessário, o que é necessário para você entrar numa guerra espiritual e sair vitorioso? E aí vem o terceiro homem, que é Paulo. Paulo, ele saiu designado pelo Espírito Santo de Deus, pelos apóstolos, para pregar. Ele não saiu porque ele queria. Reuniu-se os apóstolos, fizeram oração, e iam direcionando Paulo e Silas, né? Então eles sempre estavam debaixo de cobertura espiritual. Mesmo que eles estivessem evangelizando onde fosse, o Espírito Santo de Deus, usando os apóstolos, separavam eles para ir. Eles não iam porque eles queriam, né? Muitas vezes eles até queriam ir para um canto, mas o Espírito Santo dizia, não, você não vai para cá, você vai para lá, né? Inclusive mais para frente nesse texto vai acontecer isso, que ele vai terminar na prisão ali, orando, que também é uma guerra. Mais para frente eu vou estar falando sobre isso, a oração, o jejum que nos leva para a guerra. Vou estar falando como vencer a guerra. Mas aí, irmãos, aqui eu vou estar resumindo já, porque o nosso tempo já está avançando muito. Paulo, ele tinha autoridade espiritual. Ele anunciava o reino de Deus. E anunciar o reino de Deus, ele representa o reino de Deus. E a autoridade espiritual, irmãos, eu vou explicar aqui um pouco. Vamos ver lá no versículo 8. Versículo 8, irmãos. Fala assim. Não é o versículo 8 não, irmãos. Versículo 11 e 12, fala assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam, e saíam deles os espíritos malignos. Então, irmãos, a gente vê aqui Paulo, autoridade. Muitas vezes a pessoa quer, autoridade na vida de Paulo. Muita gente não entende por que os lenços, por que os aventais de Paulo curavam. Eu vou explicar aqui, irmãos, né, para você entender. Quando você é comprado pelo sangue de Cristo, você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Você se entrega a Ele. É o que Ele mesmo declara: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo para o Filho do Homem. Então, assim, Paulo já não pertencia mais a ele. Paulo já pertencia ao reino de Deus, pertencia a Cristo, a Deus. Você está entendendo? Então, Paulo, ele representava o reino de Deus aqui na terra. Por isso que diversas vezes você vai ver Jesus falando: venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ele vai falar ali também, Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 4,14, eis que vos anuncio, né, o reino de Deus. Então, muitas passagens. Se você digitar depois no Google aí o reino de Deus, vai aparecer muitas vezes Deus falando sempre sobre o reino e a chegada do reino de Deus. E é isso, a autoridade do reino de Deus. Nós estamos aqui como temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Nós representamos o reino de Deus. E era isso que Paulo representava, o reino de Deus. Ele era autoridade, e ele sabia da autoridade que estava na vida dele. Só que eu vou explicar aqui algo. Por que os lenços e os aventais curavam? Por quê? Porque a autoridade de Paulo, na vida de Paulo. Eu vou dizer assim algo aqui, irmãos, para você. Quando você pertence a alguém, tudo que é seu é dessa pessoa. Eu vou tentar ser um pouco mais claro aqui. Vou dar um exemplo aqui. A igreja, né? Vamos dizer o templo, a gente fala que é a casa de Deus. Ali, tudo que tem ali é da casa de Deus, né? As cadeiras, tudo representa ali. Mas Deus não habita no templo. Não, mas aquilo ali está representando a casa de Deus. Aquilo ali é entregado, é consagrado a Deus. Então, tudo ali é de Deus. Por isso que eu não aceito o negócio de demônio fazer bagunça, quebrar cadeira. Isso lá na nossa igreja não acontece, não. Porque ali, Deus é o dono da casa. Irmãos,
Se a casa tem dono, Satanás não pode. Ele não tem autoridade para quebrar, para bagunçar, não. A casa, quando ela tem dono, ela tem um dono que é Deus, ela representa ali o reino, então nada ali Satanás pode tocar a mão. E eu vou te dizer algo assim, a Bíblia fala, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Se você é de Deus, se você representa Deus, se tudo que é em você é de Deus, o inimigo não pode tocar. Nem mesmo. Eu já ouvi testemunhos, por isso que eu falo de alguns testemunhos que condiz com a Bíblia, que pessoas que, até um ex-bruxo, que pessoas que depois mesmo de mortos, né, cadáveres, que ele comprava cadáveres, se eu não me engano é o tio Chico, talvez você encontre isso na internet, eu assisti esse testemunho há muito tempo atrás. Irmãos, eu não posso dizer, olha, realmente aconteceu isso, ou também não posso dizer que não aconteceu, mas eu vou falar porque eu creio que quando você representa o reino, teu corpo, a tua vida é protegida por Deus. E o inimigo não pode tocar a hora que ele quer. Ou nem pode tocar. A não ser, irmãos, que algo necessário, Deus quer corrigir, quer fazer alguma coisa, ele possa permitir. Mas isso é brecha muito grande, isso não é comum, não. Não é algo assim, Satanás quer tocar ali. Não, ele tocar num filho de Deus tem que ter muita legalidade, ou sua ou de Deus. Mas não é porque ele quer, não. Porque se ele pudesse, ele tocava direto, mas ele não pode. Ou você dá legalidade para o inimigo, ou Deus. Mas na maioria das vezes é a gente que dá permissão. Mas resumindo aqui, Satanás ele não pode. E aí esse tio Chico falava que quando ele comprou um cadáver de uma moça, e ele ia fazer um trabalho ali, ele comia ali, sabe? Era uma coisa de bruxaria mesmo. Nem convém falar muito nisso. Mas quando ele foi fazer o trabalho com o corpo, parece que Satanás, ele comenta que Satanás apareceu ali do lado dele e falou, olha, esse aí você não pode tocar não, porque esse é do homem lá de cima. Esse aí pode devolver. Aí ele falava assim, mas eu comprei. Ele falou, mas esse você não pode tocar. Esse aí tem dono. Aí, irmãos, aí eu penso assim, se Deus protege um cadáveres ali, uma coisa que já a gente sabe que não é da pessoa, que a pessoa já não está mais ali. Deus protege para que o inimigo não possa tocar e fazer o que ele quer, que dirá, né? Nós ainda em vida, o Espírito Santo de Deus habitando na nossa vida. Aí você fala assim, pastor, mas era o lenço de Paulo, era o avental. Irmãos, Paulo, ele pertencia a Deus. Quando você pertence a alguém, tudo que é seu é da pessoa. Por isso que eu digo, a importância de você consagrar a sua vida, os seus filhos, as suas finanças, a sua casa, os seus bens, tudo para Deus. Quando você diz assim, isso é meu, isso é do meu suor, cara, o inimigo pode botar a mão ali. Você está entendendo? É meu, é do meu suor, é com muito esforço. Então é teu, então não há uma proteção do reino de Deus. Mas a partir do momento que você tem o entendimento, você fala assim, cara, nada é meu. Essa casa, a minha família, os meus filhos, a igreja, tudo é do reino. Eu falo diversas vezes lá, na igreja não tem um dono. Não há dono na igreja. A igreja tem um dono que é Jesus, mas não é pastor. Eu vejo muita gente aí, igrejas, ministérios grandes, que o pastor ele é o dono, ele faz o que ele quer mesmo. Ele não é... Irmãos, na igreja em que eu pastoreio, pode até eu perceber algo, seja no louvor, qualquer parte, mas se Deus não me der não me falar o que eu devo fazer, eu não vou tirar, porque eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que ela é desafinada ali, só um exemplo, no louvor. Eu vou tirar porque é desafinado. Sem a direção de Deus, então a igreja é minha, não é de Deus. Tem que ter a direção de Deus. E muitas vezes eu não tiro. Muitas vezes a pessoa sai. Você está entendendo? Porque Deus, não estou falando de desafinar não, mas quando há alguma coisa que Deus não quer, ele arranca a pessoa. Porque a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Você está entendendo? E eu creio nisso, ele arranca. Agora, quando ele fala comigo, eu tenho autoridade, eu estou debaixo de uma autoridade de Deus, e ele vai, eu falo, realmente eu vou lá e tiro. Mas não é comum isso acontecer. Só estou dando exemplos aqui. Então, irmãos, o que é? Paulo, a vida dele pertencia a Deus. Tudo que era dele era de Deus.
Então ele falou assim, eu não posso ir lá. Mas Deus, isso aqui é teu. Pegou o avental, aí ele pegou o lenço, isso aqui é teu. Senhor, sei lá, não sei. Pegou e levou lá, representando o reino, representando ele. E aquilo ali, irmãos, já era o suficiente para o demônio correr. Até as enfermidades corriam. Você está entendendo a autoridade que há em nós pertencermos a Deus? Aí eu vejo gente com medo de demônio. Ai, demônio isso, demônio aquilo. Eu vi outro dia uma mulher que se diz especialista nessa área de libertação, e ela falando assim mesmo, mas se o cara for bruxo, você não pode ir sozinho, porque aí tem que pegar a cobertura espiritual. Irmãos, você não pode ir sozinho, você nunca vai sozinho. Você representa o reino de Deus, você nunca está só. E tem mais, se não der para ir, manda a tua blusa. Se tu estiver preso como Paulo, manda a tua blusa. Claro que o ideal é a gente ir para glorificar e exaltar o nome de Deus, para que as pessoas não venham idolatrar objetos, porque sabemos que isso não é nada, né? Que tem gente que quer se prostrar diante de objeto, é um risco até correr isso aí, ou achar que aquele objeto tem algum poder, e não tem poder nenhum. O que tem poder é o reino de Deus. Nem eu tenho poder, nem o homem, nem Paulo tinha poder. Era Deus que usava aquela capa, aquele corpo e aquelas mãos, mas é o reino, é Deus que tem poder. Por isso a gente não pode idolatrar Paulo, Pedro, Apolo ou qualquer um, porque tudo é de Deus e é dele, ele usa e faz como ele quer, a autoridade é no nome dele. Então, irmãos, deixa eu dizer algo aqui. Quando tiver um bruxo, uma coisa assim, não fica com medo não, irmãos. O maior é aquele que está com você. Precisa nem, irmãos, nem você ser pastor. Basta você estar debaixo de uma cobertura espiritual. Basta você estar congregando numa igreja. Claro, você não vai buscar ali, eu quero correr, Peça a direção de Deus. Será que é de Deus para você ir lá? Porque tem gente que quer ir exorcizar numa balada e acaba ficando lá na balada. Não é assim. Por isso que tem que ter uma direção de Deus. Paulo, ele não estava pregando o evangelho aonde ele queria. Ali tinha uma direção de Deus. Os apóstolos oraram e falaram, olha, apartaram eles para pregar para os gentios. Ele era o apóstolo dos gentios, ele não estava ali porque ele queria. Então tinha uma direção. Então não é porque, então a autoridade está sobre mim, eu vou fazer o que eu quero. Não é. Se está sobre você, você tem que fazer o que o Espírito Santo de Deus quer, não é o que você quer. E aí quando você está debaixo da vontade de Deus, debaixo da autoridade de Deus, meu irmão, é o que acontece. Os demônios têm que ter medo de você. Você vê que Paulo, os demônios tinham medo dele. Chegavam, uma palavra até meio chula, que eu vou falar aqui, vou usar até uma palavra que o espanhol, em espanhol usa, que é chupa-meia, que é palavra feia ali, vocês entenderam. Então, os discípulos começaram a elogiar Paulo e Silas. Esses homens anunciam a mulher que tinha o espírito de demônio, de adivinhação, que era um demônio. E aí eles começaram a elogiar Paulo. Irmãos, você acha que ele estava elogiando por quê? Aquilo era medo. Estava tentando seduzir Paulo, tratar ele bem, porque ele tinha medo, porque sabia da autoridade que estava na vida de Paulo. Então, tu pensa que se eles tivessem alguma autoridade, eles iam... Só que eles não tinham autoridade. Então, a mulher, ela tinha espírito demônio ali na vida dela, mas ela... Aí você fala, pastor, mas não é assim também. Irmão, você vê Gadareno ali, aquela cidade, quando Jesus entrou para aquele homem preso em correntes, não tinha, nada parava ele vivia ali nu, todo mundo tinha medo, a cidade tinha medo, ninguém conseguia prender o homem. Quando o homem, não era um demônio, era uma legião. Quando chegou a autoridade, e não vai falar assim, mas porque era Jesus. Irmãos, se você estudar, você vai ver que Deus fala que a gente vai fazer obras maiores do que a de Jesus, irmãos. Se estudar a palavra de Deus, você vai saber que é isso. Claro, tem a santidade, eu entendo, mas não é a nossa perfeição que vai fazer a obra, não. É quem nós representamos, é o reino. E aí ele chegou diante dos demônios, uma legião, aí pensa o quê? Os demônios xingaram Jesus? Os demônios
afrontaram Jesus, os demônios amedrontaram, correram em cima para bater Jesus. Sabe o que os demônios fizeram? Filho do Deus Altíssimo. Começaram a elogiar. Vieste nos atormentar antes do tempo. Aí olha, se prostraram e diziam assim, rogo-te, implorando que nos lance nos porcos. Cara, eles não tinham autoridade para entrar nem nos porcos. Eles não tinham. Eles poderiam correr, se jogar. Não tinham, sabe? Eles estavam rogando, implorando ali, se humilhando diante de uma autoridade espiritual. Porque, irmãos, é isso, irmãos. Aí eu vejo gente falando, não, cuidado, tem legião disso, legião de aquilo, cuidado se o homem é espírita. Quem tem que ter cuidado é eles, irmãos. O único cuidado que você tem que ter é isso. Está debaixo de uma autoridade, está congregando. Segundo, está debaixo de uma autoridade. Consagrar a tua vida, tudo que é em você, tua família, tudo consagrar a Deus. E procurar andar numa vida de santidade, irmãos. Né? Arrependimento. Depois que você tem isso aí, meu irmão, acabou. Até a sombra de Pedro. Pedro não precisava nem tocar nas pessoas. É a sombra. A sombra dele expulsava demônio. Aí você vai falar, pastor, mas isso aqui é no Antigo Testamento. Irmãos, eu vou falar algo assim. Eu sei que às vezes pessoas fazem isso por não entenderem a autoridade de Deus. Pessoas, não é demônio. Porque os demônios, às vezes, quando aconteceu algumas coisas lá na igreja, geralmente eu expulso o demônio, não atrapalho o culto, não atrapalho a pregação. Às vezes ninguém nem percebe, irmãos. É algo tão sutil que a gente expulsa, leva para o canto e tal, e acabou. E a pessoa é liberta. Às vezes nem a própria pessoa percebe. Porque eu não quero expor, não quero, sabe? A pessoa está liberta, pronto, acabou, tira esse demônio. Não dá ênfase, não fica entrevistando, não fica... Não, só expulsa, acabou. Porque ali é a hora de adorar a Deus, é a hora de cultuar a Deus. Eu não estou ali para expulsar demônio, para conversar com demônio, para fazer aquele teatro. Não, ali eu estou para cultuar a Deus, para louvar. Ali o centro é Deus. Ali nem é o homem, nem é o pregador, não. Ali o centro das atenções tudo é Deus. Então eu não estou ali para... Não, irmãos, ali eu estou para glorificar e exaltar o nome de Deus. Então eu não aceito demônio fazendo teatro, essas coisas. Só que, às vezes, pessoas que não é endemoniada, pode até ser uma influência maligna, que é diferente. Uma possessão maligna e uma influência. Às vezes a pessoa está atormentada, está influenciada, sei lá, criou uma raiva, uma mágoa, um ódio, e aí pode falar uma besteira ou outra lá na igreja. Isso pode acontecer. Até porque o ser humano, ele muitas vezes, ele não entende uma autoridade espiritual. O mundo espiritual entende. Os demônios entendem. Mas muitas vezes o ser humano não entende. E às vezes o ser humano está perturbado ali psicologicamente mesmo, ou influenciado por Satanás, e aí pode fazer uma coisinha ou outra. Mas até esse, irmãos, a gente tem que expulsar, não dá ênfase não, porque ali a igreja é lugar para adorar a Deus. Né? Não, expulsar, tratar mal, não é isso não. Leva para um canto, quer dar o teatro, o show, ali já, sabe? Mas o lugar, a casa de Deus é lugar de adoração. Ali eu não aceito, irmãos. Eu tô pastoreando já vai para 16 anos, eu tô à frente de trabalho. Eu não aceito, irmãos, nada atrapalhar o culto de Deus. Principalmente um demônio. Né? Pode vir. E às vezes que aconteceu, não que aconteceu assim, não foi na hora do culto, mas algumas pessoas tiveram algumas visões, algumas coisas assim. Eu já fiquei irritado, mas foi pessoas que muitas vezes deram brecha e aconteceu uma coisinha ou outra, mas não é algo assim para vamos parar o culto, que nem eu já vi em algumas igrejas que joga a cadeira pro alto, que faz aquela, para o culto, acaba o culto. Já vi obreiros apanharem no rosto, por causa de demônio. Na nossa igreja não, irmãos. E eu já estou há tempos, né? Pessoas são libertas, são batizadas, são curadas, milagres acontecem na igreja, muitos milagres, muitos mesmo. Às vezes a pessoa nem percebe. Estava escutando alguns testemunhos ali, pessoas que é liberta de depressão e nem percebe. Quando vê, já não está mais precisando de nada, já está curada. E não só depressão, mas
vários tipos de doença, tumor, câncer, né? Câncer na perna, algumas doenças que já aconteceu lá que as pessoas são curadas. E não é o homem, não é, é o pastor é... Não, meu irmão, ali é Deus. Ali quem opera é Deus, é o reino, é o poder de Deus, é Ele que faz a obra. Então entenda da autoridade. Por isso Paulo era um homem de autoridade. Não seja ignorante, conheça mais sobre o poder de Deus. Isso aqui é o primeiro de muitos, irmãos. Tem mais alguns estudos que eu vou falar aqui sobre isso. Mas isso aqui é só a base para você entender que você faz parte do reino. Você, intercessor, faz parte do reino. Satanás, ele tem que ter medo. Ah, pastor, então eu vou menosprezar Satanás? Não pode fazer isso. Você não pode ter medo. Porque isso pode atrapalhar o teu psicológico. Você já entra... Quando eu vejo muitas pessoas aí que se dizem super entendidos nessa área de libertação, botando um medo na igreja, um terror, não tem que ter medo, é bruxa, é isso, é aquilo, não pode disso, aquilo. Bom, o que você não pode é estar fora da direção de Deus. Isso você não pode, mas você está debaixo da autoridade de Deus, você tem que... Irmão, tem um texto que até muita gente não entende, quando fala assim mesmo, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Às vezes as pessoas acham que aquilo é uma proteção. Não, meu irmão, aquilo ali está falando de as portas do inferno. É que a igreja, quando ataca, nada pode prevalecer. Deus destrói porta de inferno, porta do que for. É isso, está falando de a igreja atacar e nada prevalecer, nada consegue resistir o ataque da igreja. Não é a defesa da igreja. Eu vou ficar aqui na igreja, então Satanás vai, a igreja vai me proteger. Não, aquilo está falando ali que a gente como igreja reunida, Satanás está desprotegido. O reino de Satanás está desprotegido. É isso que aquele versículo está falando. Que as portas do inferno não podem prevalecer. É vulnerável contra a igreja, o reino, o poder de Deus. Deu para entender? A autoridade que há em você, irmãos. O que não pode é você estar fora da igreja. Aí é complicado. O que não pode é você não procurar se santificar e também não querer conhecer o poder de Deus. Ou não buscar a presença de Deus, conhecimento. Essas coisas você tem que estar buscando, procurando, se envolvendo. Pastor, mas eu ainda não conheço. Não importa. Você já está representando, depois desse estudo você já entendeu. Irmãos, pode ter certeza, irmãos. Você, quando vai orar, você não vai orar assim, eu te expulso, eu tô numa igreja. Não, até os caras que não conheciam sabiam que eles tinham que expulsar no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Mas é exatamente isso. Quem vai expulsar é o nome de Jesus. Só que você tem que ter uma cobertura. Você está ali representando o nome de Jesus, o reino de Deus. Mas eu estou representando não só com os lábios, com vida, com atitude. Eu tenho uma cobertura espiritual, eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja. E aí sim, você vai lá, intercessor, não importa. Pode ser na nossa igreja, pode ser lá fora. Apareceu do seu lado um demônio. Você não foi procurar, você não está fora dos caminhos. Às vezes você está num trabalho. Apareceu um endemoniado ali, você é o pastor ali. Você é a autoridade. Você está representando a igreja. Apareceu um demônio ali, fazer o seguinte, em nome de Jesus, sai. E eu vou te dizer mais, ele tem que sair. Porque você não está representando o teu nome, você está representando o reino de Deus. Você está representando Cristo. É a igreja que vai expulsar aquele demônio, não é você. E aí, meu irmão, o demônio treme. Amém? Você não sabe a luta espiritual que teve para mim fazer esse vídeo. Lutas mesmo, você não imagina. Né? Por quê? Porque quando você descobre a autoridade que é em você, você é liberto. Você tem uma autoridade tão grande, irmãos. Por isso eu vou colocar esse vídeo. E esse é o primeiro de outros que vão vir ainda. Também esse é só aqui, deu 1 hora agora, vai dar 1 hora agora, irmãos. E é muito grande já. Mas era necessário, né? Esse aqui é sobre você entender a sua posição no reino, a importância de congregar, a importância de estar debaixo de uma autoridade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. E qualquer dúvida, irmãos, entre em contato, né? Entre em contato comigo. E você pode passar esse vídeo para outras pessoas que você conhece também. Amém? Não precisa ser só evangélico. Você pode passar, explicar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.